Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Bom, pessoal, vocês devem ter percebido que ao longo dos últimos 3 vídeos eu mencionei que os eventos foram acabando com a reputação de Dom Pedro I, até que isso levou a uma decisão bem drástica da parte dele. Pois então, minha gente, neste vídeo eu vou falar para vocês exatamente qual foi essa decisão bem drástica. Vamos falar do momento em que Dom Pedro I, vendo que não tinha outro jeito, resolveu abdicar do trono em favor de seu filho Dom Pedro II. E não foi uma coisa nada fácil. Mas antes de ir direto para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro. E todos esses tours estão descritinhos no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem, me mandarem uma mensagem de texto via WhatsApp, fazerem suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos passear pela cidade maravilhosa comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. A Noite das Garrafadas pode-se dizer que foi a gota d'água, porque depois dali não teve jeito. A reputação de Dom Pedro perante o público brasileiro estava assim irrecuperável. Depois disso, grupos exaltados, inclusive, passaram a defender a necessidade de um governo republicano. Não era nem assim: ah, não, tudo bem, Dom Pedro I não tá muito legal, mas pelo menos vamos supor que Dom Pedro II esteja. é assim. Chega com esse negócio de império. Então me digam o seguinte, pessoal, se vocês pudessem encontrar com esse pessoal que estava falando lá atrás, na época de Dom Pedro I, querendo regime republicano, depois de aí mais de 100 anos de regime republicano, deixe nos comentários o que vocês diriam para eles. Seria algo como: não faz isso não. Ou seria: sabiam o que estavam falando. Inclusive, a imprensa da época pregava o dever sagrado de resistência à tirania. E em 5 de abril de 1831, Dom Pedro I, então, constituiu um novo ministério, o Ministério dos Marqueses. Ferrou, não agradou não, porque no dia 6 de abril, no dia seguinte, numerosos grupos concentraram-se no Campo da Aclamação, atual Campo de Santana. Por sinal, é também onde Dom João VI foi aclamado e também onde Dom Pedro I foi aclamado. Por isso que se chamava de Campo da Aclamação. Então, eles começaram a rebelar-se contra Dom Pedro I de novo e exigir a volta do gabinete formado por liberais brasileiros. E a resposta de Dom Pedro, esse aí gosta de responder o que não deve. Tudo farei para o povo, mas nada pelo povo. Então tá, né? Seguindo, na madrugada de 7 de abril de 1831, Dom Pedro apresentou então o ato de abdicação ao trono. E naquela mesma madrugada, deixou o palácio sem se despedir do filhinho nosso Pedrinho de Alcântara. Mas posteriormente enviou-lhe uma carta. Preparem os lenços, porque é de cortar o coração. Lembre-se que Dom Pedro II tinha 5 aninhos só. Me retiro para a Europa para que Brasil sossegue, o que Deus permita, e possa para o futuro chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. Adeus, meu amado filho. Receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperança de o ver. A foto que eu botei na miniatura do vídeo é até uma romantização nesse sentido, porque até mostra Dom Pedro entregando o ato de abdicação, Dom Pedro I no caso, e Dom Pedro II sentado no sofá, triste. Quem dera que pelo menos isso houvesse, mas não. O que certas fontes comentam é que na madrugada
ele foi para o quarto de cada um dos filhos dele, porque sim, Dom Pedro II tinha irmãs também, e se despediu, dando um beijo em cada um deles, silencioso, e fazendo das tripas coração para conter as lágrimas. E, minha gente, depois disso que Dom Pedro I se foi, nunca mais os filhos dele ouviram de novo, porque poucos anos depois, já em Portugal, ele faleceu, sem nunca regressar ao Brasil. Ele saiu de madrugada mesmo da Quinta da Boa Vista, porque ele estava com medo dos tumultos que estavam nas ruas, de que se alguém visse ele na rua, poderiam atacar, do jeito que a coisa tava, né? Então ele se refugiou no navio inglês chamado Warspite, que vocês podem ver nessa foto aqui, que está aparecendo na tela de vocês, que o aguardava ao largo da Praia do Caju. Antes que eu me esqueça também, no mesmo dia 8, quando ele entregou a carta de abdicação, ele nomeou José Bonifácio de Andrade e Silva, que eu já mencionei em outros vídeos, como tutor de seus filhos e principalmente de Dom Pedro II, e pediu que o educasse nos sentimentos de honra e patriotismo. Ressalte-se aqui que Dom Pedro II nessa época tinha somente 5 anos de idade, então não podia governar, ainda que Dom Pedro I tivesse abdicado em favor dele. Mas isto é tema para vídeos futuros. Então, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!